Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma reunião de estudos, a primeira do ano de 2025. Vamos aguardar os nossos amigos, né? Boa noite, Marcelo. Oi, Marli. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Joia. E aí, ainda continua na Jabuticaba, não? Não, agora deu uma paradinha, né? Agora tô que descansar um pouco. É bom. Descansar é bom de vez em quando. Nossa, Marcelo, fim de ano para mim é difícil. Sim. Vamos ver se a gente marca hoje, né? A próxima visita. Eu acho que é dia 26 de janeiro, se eu não me engano. Oi, Fala, boa Lu. noite, Lu. Oi, Boa Lu. Boa noite, noite. irmão. Tudo bem, e Bom, você? Tudo bem, graças a Deus. Joia. Então, acho que dia 26, né? não De sei, eu tô sem janeiro. folhinha. É o último domingo de janeiro. Uhum. Para fazer a visita ao Lu, no abrigo. Ah, Eu acho que é isso. Deixa eles entrarem. Depois da reunião a gente fala sobre isso, né? Esperar o Carlos entrar, a Diane. eu ia falar assim, feliz ano novo, mas eu já falei, né? Ah, já foi, já tá ficando velho. Ai, É isso aí. Olá, Carlos, Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos, Dona Clara. Tudo bem, dona Tudo Clara? bem? cara, Então, tá bom. Louvado seja. Tudo jóia? Beijo. Tudo na paz? E aí, e a dupla dinâmica? Tudo jóia? Chique. Beleza? Jóia. Estava conversando aqui que a próxima visita é dia 26 de janeiro, é isso? Hoje é 4, 5, é 26. É, né? 5, 12, Beleza. 19, 26. Ok. Muito bom. Com esse calor todo, podemos continuar no sorvete, né? O que a Marli acha? A Marli pode pensar? Pode pensar. É claro que sim. É Com só uma certeza. ideia. Depois a Marli põe no grupo. Uhum. Uhum. Beleza. Não, sabe o que que é? Que eu vou fazer a ressonância dia 17, né? Ah, tá. É. Não, tranquilo, a gente volta para os bolos, né? Não tem problema nenhum. Não, mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver. Deus Bom, é mais. hoje, sim. Hoje a prece inicial é a Marli, depois o Evangelho é comigo. O Carlos faz a sequência do Livro dos Espíritos, Eliane, as vibrações, e a Lucélia encerra, né, Lu? sim. É isso aí. Daqui a pouco a gente começa, então. E a família veio aí, Carlos? Quem esteve? O Giovanni esteve aqui semana passada com a noiva. Uhum. O Igor está passando o recesso dele lá. Aqui. Ah, legal. Daqui uns 10, 15 dias ele volta para lá. Bacana. Daqui a pouco o meu filho mais velho está mudando para Jundiaí. Olha, vai Morar trabalhar? lá. Ele e a esposa dele vão. Ela conseguiu aula lá em Jundiaí, como efetivo. Como efetivo. Nossa, que Então, bom. e sexta-feira eu vou ajudá-los com a mudança. Tá certo? É. Não basta ser pai, tem que participar.
Isso, tem que ser pai, pedreiro, mudanceiro, pintor. São 18 horas, né? Vamos começar. Então vamos acalmando nossos corações, vamos nos tranquilizando, vamos doando o que nós temos de melhor para a espiritualidade, não é verdade? Então, com a mente já mais tranquila, conectados, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez reunidos em nome dele. Agradecendo ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, agradecendo a espiritualidade amiga por nos acompanhar, nos orientar, estar presente nas nossas reuniões. Vamos agradecendo também nosso mentor individual por estar acompanhando a gente em toda a nossa jornada. Agradecendo a todos aqueles que estão presentes no dia de hoje, acompanhando a reunião e as vibrações desse dia. Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Fazei-nos entender teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos as nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos forças e coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem. Mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E com muito amor, que nós possamos dividir todos os benefícios recebidos com nossos irmãos de jornada. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor, que sua luz seja a fonte de inspiração para nós podermos semear o bem. E assim iniciaremos os estudos de hoje, as vibrações de hoje, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, iniciamos o Evangelho hoje com o Marcelo, né? Que assim seja. Ok. Então, vamos lá. O item 5, né? A parábola do semeador, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Depois da parábola, tem uma sequência, que é o item 6, que ele é bem pequenininho. Se vocês permitirem, porque é sobre a parábola, eu poderia lê-lo também, né? Sim, sim, Tá? com certeza. Então tá. Essa é uma das parábolas que eu mais gosto, a parábola do semeador. Então ele fala assim: nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra e que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um,
outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Antes de ler, gostaria de falar um pouco. Eu vejo nessa parábola um pouco da vida das pessoas, inclusive a minha vida. Aquelas pessoas que ouvem, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o Espiritismo. Aquelas pessoas que ouvem o Espiritismo pela primeira vez, né? E não dá atenção. Quando não, fala mal, acha ridículo. Então, esse é o primeiro caso, né? Ou seja, é a semente que cai e nem tem tempo de germinar. É aquela pessoa que não está preparada para receber de uma certa... Ou então, a ideia da doutrina espírita, ela repugna a eles, né? Não aceita. Aí depois tem aquela que a semente junto às pedras, né? Que a brota, mas logo morre, né? Por causa do sol, não tem profundidade o solo, a planta morre. É aquela pessoa que recebe, está animada em ouvir as ideias do Espiritismo, mas ela não está preparada para entender realmente a profundidade da doutrina. Eu comparo aquela pessoa que fica maravilhada com os efeitos físicos, por exemplo, com as mensagens, com os efeitos, né? Não com a profundidade da doutrina, né? Ele fica maravilhado. Então, aí, essa pessoa, ela é superficial o desejo dela conhecer a doutrina. Então, ela logo esquece e não está preparada para receber, né? Para entender com profundidade. A dos espinhos, né? É aquela que recebe o conhecimento da doutrina, mas a pessoa não está a fim de colocar a vida dela do lado, né? Das festas, do dinheiro, da riqueza. Ela não está a fim de deixar tudo isso para seguir a doutrina. Então, não está a fim. Não está a fim, não vai. E, finalmente, aquela que cai na boa terra, aquela pessoa que está preparada e que entende a doutrina com profundidade, né? Não está preocupada só com os efeitos físicos, né? Aparições de espíritos, psicofonia, não sei o que mais, não. Essa parte ela foi importante para que Allan Kardec pudesse juntar as ideias da doutrina. Mas a doutrina ela é muito mais profunda do que isso, né? Ela veio, de certa maneira, para consolidar o planeta de regeneração, né? Para que as pessoas pudessem despertar para a verdadeira vida, que não é material, né?
é espiritual. E outras coisas, né? Mais. Então, essa é aquela pessoa, a semente que cai em boa terra, a pessoa que está preparada. E fazendo uma comparação comigo, eu nasci em família espírita, sempre fui ao centro espírita, sempre li, tal, mas a compreensão da doutrina com profundidade, ela veio depois de velho, depois dos meus 50 anos. Tá? Então, cada um desperta na hora que está pronto, né? Se você se você semear na época errada, ela não vai frutificar, né? Ou vai frutificar com problema. É a mesma coisa, a pessoa, ela recebe a semente do espiritismo, ela vai frutificar se ela estiver preparada, né? E estar preparado para o espiritismo é muito mais profundo do que parece, né? Porque a gente precisa abdicar de uma série de coisas que a gente costuma fazer que não são exatamente o ideal, né? A coisa é mais profunda. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Depois eu leio a observação aqui. Não, da minha parte, aqui. Diga, Marco. Não, eu só gostaria de dizer assim, né? A gente está falando de sementes, né? E que umas caem no pedregulho, outras caem na terra, né? Mas eu estava pensando aqui que eu vi um texto, não me lembro agora onde, que falava que em cada maçã havia 8 sementes. Então, ele dizia assim, mais ou menos, que a gente sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, dentro de uma laranja, mas que nós não sabemos, né? Quantas laranjal vai dar aquela semente? Esse laranjal, eu falo que é Deus. Às vezes, muitas vezes, não sei, na minha opinião, muitas vezes a semente não frutificou agora, né? Caiu num asfalto duro, numa terra dura, né? Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, você vê, ele vai produzir dessa mesma maçã tantas outras sementes, vai dar, que são as reencarnações, são as nossas perseveranças, os nossos esforços, até que um dia a gente vai frutificar, a gente vai dar frutos, porque Deus é infinita bondade, Deus é a própria bondade, né? Então, assim, se eu comparar com a laranja, eu imagino isso, que talvez uma semente daquela laranja não germinou, mas existem inúmeras, né? Pode formar um laranjal. Tem um texto sobre isso, depois eu posto no grupo, que eu achei muito interessante. Legal. Legal, poste sim. Alguém mais? Não? Eu vou ler, então, o item 6, que é uma explicação. Fala assim: a parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta? E semelhantes às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra aplicação justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, que apenas os veem como objeto de curiosidade, não simboliza os que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes, daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outrem e não a si mesmos, e, finalmente, daqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz frutos. Então, é isso aí, é o que a gente comentou, o que a gente conversou.
Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Tranquilo. Muito bem. Então, aí eu passo o bastão ao meu amigo Carlos. Beleza. A pergunta do Livro dos Espíritos é a número 574. Como ela? Sim. Então, vamos lá. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e desgosto da vida. A 574A. Pois se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes poderia aproveitar? Entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer. Compreenderão mais tarde e, à sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Deus não vai tirar o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade, amigos, espíritos superiores, não vai tirar o livre-arbítrio. Nós somos espíritos intermediários. Nós não somos espíritos tão maus, mas também não somos espíritos superiores. Os superiores vão vir com missão e vão cumpri-la, como Chico, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes e outros tantos. E nós, às vezes, a gente negocia no projeto reencarnatório uma missãozinha, esquece dela aqui na Terra, vê as portas largas por todos os lados e prefere as portas largas e acaba não cumprindo a missão. Pode, sim, ter espíritos que são mais preguiçosos mesmo, não querem fazer nada, ficam na ociosidade. Também tem. Isso a gente vê no nosso dia a dia, não vê? Alguns que falam assim, puxa vida, cara, podia estar melhor, podia estar se desenvolvendo como cidadão, mas não vai, não quer. Então, a gente precisa sempre interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. E, principalmente, começando com a gente mesmo. Eu acho que é muito fácil para nós, qualquer um de nós, o Carlos sentar aqui e falar de outros. Não é? Ele não faz aquilo lá não faz aquilo. Mas vamos lá. Olhando para dentro de mim, o que é que eu preciso fazer para a minha missão ser devidamente completada por mim nessa encarnação? O que eu devo fazer? Eu descobri qual é a minha missão? Ou, como na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí ela vai me levar para onde eu não quero ir. Pois não vai adiantar eu chorar. Então eu preciso realmente olhar para tudo isso e mudar o meu estilo de fazer as coisas. Em alguns momentos, você pode até, como dizem, né, deixar no piloto automático. Por quê? Você pode não estar dando conta, pode estar sendo muito difícil, muito penoso. A gente precisa ter o ponto de equilíbrio. Em alguns momentos a gente segura o leme, em outros a gente solta o leme. Mas para isso a gente precisa estar se preparando para saber interpretar aquilo que é. Segura, espera um pouco, deixa a tempestade passar. Aí eu volto. Isso não é ociosidade. Isso é você usar com inteligência os recursos que você tem. Então, é saber essa interpretação, a diferenciação de um e de outro. 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Imagina, né, Marcelo? Professor, como que é uma missão? Porque
olha que coisa, você vai fazer com que as pessoas que estão ali, aqueles jovens que passam por você, então, olha que responsabilidade que é, e você já falou disso, por exemplo, lá na frente, falar, para quem tem boa oratória, é fácil. E a hora que sai da escola, e te encontra no supermercado, te encontra no banco, te encontra na sociedade. E isso acontece com a gente em todas as nossas profissões. Então, qual é o legado que eu deixo? Essa é a missão. Ele é bom? Ele é ruim? O que eu estou fazendo? Às vezes, a gente tenta procurar uma missão exorbitante. Se a gente não dá conta do dia a dia, imagina se a nossa missão fosse grande, fosse uma missão de um Chico Xavier, a gente já tinha falido. Então, não, a gente não vai ter essa missão agora. Nós vamos ter o nosso tempo. Tudo vai acontecer no seu tempo. Para isso, a gente precisa nunca esquecer de colocar em prática o pouco que a gente já sabe. Aquilo, e começar sempre. Primeiro a ser começado é comigo, no meu interior. Depois, com as pessoas que estão do lado. Porque não adianta nada a gente ser excelente com as pessoas da sociedade e dentro de casa ser um tirano. Então, é esse aprendizado que é diário, constante. 5, 7 Ô, Carlos, Oi. só por gentileza, desculpe. É natural a gente se sentir assim, às vezes, que a gente não está andando, está patinando. É natural, porque nós ainda somos espíritos em estado de imperfeição. Porque às vezes eu sinto que eu estou patinando, sabe? Sim. Eu falo assim, só por hoje, né? Aí eu tenho um dia que eu procuro levar super bem para, né? Para mim dizer, pô, esse dia eu venci. Mas às vezes eu fico em dúvida. Eu não, me policiando do jeito que estou me policiando, estou patinando. A dúvida, a gente sempre acha que ela é ruim. E ela não é ruim. A dúvida, o medo, aquele friozinho na barriga, eles são nossos companheiros e fazem com que a gente comece a olhar aquilo que nós estamos fazendo e buscar a melhoria contínua. Fiz bem hoje, mas posso fazer melhor amanhã. Então, não é ruim ter essa dúvida. Muito pelo contrário, eu acho que é muito bom, porque isso faz com que a gente fique se policiando e entra naquilo que nosso grupo já é expert em falar. Orai e vigiai. Porque se está tendo a dúvida, vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer nesse momento. Com quem que eu me ligo? Com a espiritualidade superior. Para isso, ore e vigie o seu pensamento, para que ele não se disperse, para que você não se distraia, para que você possa conseguir chegar no seu objetivo. Então, é importante a dúvida. A gente não pode achar que a dúvida é ruim. Dúvida e frio na barriga. O excesso de medo é ruim, porque te trava. Aí é ruim. Mas aquele medinho, aquele friozinho na barriga que você tem quando você vai fazer uma atividade, é legal. Porque faz com que você fique alerta. Não se distraia e vá fazendo corretamente. Obrigada, Carlos. 576. Os homens têm uma missão importante, são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Muitas missões, a gente não está com tudo programado. Não é um planejamento reencarnatório, não é um negócio fixo. A gente vem aqui e sai. Algo acontece, você muda a sua trajetória profissional, você muda de cidade, e alguma coisa acontece diferente, você pode receber uma nova incumbência. Porque você está apto para aquilo. Nós não somos escolhidos porque querem nos testar apenas.
porque confiam na gente. Quem confia na gente? O Pai. Ele confia. Dele, para aqueles que são seus prepostos, Jesus, que é um dos prepostos dele, os nossos amigos espirituais, o meu guia individual, todos confiam. Então, nós é que precisamos um pouco mais de coragem nessa hora, para poder confiar na gente também. Porque se estão confiando, é porque nós temos condições. Não temos o fardo mais pesado do que merecemos. Às vezes a gente sente que sim, fica lá triste, porque onde assim, eu não vou dar conta de tudo isso, é muito difícil a minha vida. Calma, senta, chora, grita. Passou? Volta e dá para fazer. Às vezes você está precisando disso, desabafar. E muitas vezes a gente acha que desabafar é pegar uma pessoa para falar. Nem sempre é isso. Às vezes você sozinho consegue desabafar, chorando, gritando. Você põe para fora. Por quê? Tudo, nós já falamos disso nos nossos estudos, tudo aquilo que a gente coloca para dentro vai somatizando e vai ficar doente. Então, eu preciso achar um jeito de colocar para fora. Às vezes é conversando com alguém, fazendo terapia, conversando com psicólogos. Não importa. É importante a gente fazer esse tipo de coisa. Eu não sei quem foi que disse nos programas que eu assisto da TV Mundo Maior, que falou que eu acho que todos nós deveríamos fazer terapia. Porque isso é importante. Arruma um tempinho, é um tempo para você que você está arrumando. Você vai conversar com uma pessoa que pode te orientar, que pode te dar novos caminhos. Então, e por que você não precisa disso? Quem falou que a gente não precisa? Agora, do mesmo jeito que você vai ao médico, e não é o médico que é bom ou ruim. Se eu não disser exatamente o que eu sinto, o diagnóstico dele não vai ser bom. Então, eu tenho que chegar lá e dizer tudo o que eu estou sentindo. É dor de cabeça, é dor no corpo, é coriza, o que eu tenho? O que eu estou sentindo? E aí ele vai ter um diagnóstico, vai pedir um exame. Agora, você vai para um lugar desse e vai omitindo, que vai que eu falo, ele fala que eu tenho que fazer isso, vai que eu falo que eu tenho que fazer aquilo. Pronto. Olha, eu fui no médico, mas não resolveu nada, isso não é bom. Você escondeu tudo? Você vai para uma terapia e não abre o jogo com aquele psicólogo que está conversando com você. O psicólogo é ruim? Não. Você então, as coisas estão nas minhas mãos, nas minhas mãos. Sou eu quem preciso fazer, sou eu quem preciso falar, sou eu quem preciso colocar para fora. Certinho, pessoal? Certinho. 7. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista. Tudo o que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente um instrumento que o Espírito se serve para fazer, executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um Espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer que, durante o sono, do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Quantas vezes nós toda noite deixamos o nosso corpo lá na cama e vamos... Esses encontros acontecem, esse espírito queria escrever esse livro e ele tem mais afinidade comigo e vai me procurar. Estava lá que eu seria um escritor? Não. Vai adiantar me gabar dizendo que o livro é meu? Não, porque não é meu. Eu estou sendo um instrumento para que aquela comunicação chegue. E isso é muito importante. Só o fato de ser instrumento já está maravilhoso.
Eu não preciso querer ser o dono da conversa. Então, nós não... É muito comum, nós que somos espíritas, dentro do meio espírita, a gente achar que tudo já está escrito. Quando a gente faz um projeto reencarnatório, está tudo escrito lá, nós não vamos sair daqui. Se assim fosse, nosso mundo não existiria. Pode ter colocado alguma coisa e eu não cumpri com o meu livre-arbítrio. Então, eu tenho a chance de mudar. Tanto mudar para melhorar, como para não fazer aquilo que cumpri, que coloquei. Pois não, Marli? É muito comum, Carlos, as pessoas disserem assim, eu estou passando por isso porque é karma. Eu estou passando por isso porque é missão. Eu estou passando por isso porque é karma. Eu acho que não é só eu que já ouvi isso, né? Todo mundo já ouviu isso. Então, aqui, pelo que está escrito, nem tudo é karma, né? Karma, gente, não é tudo karma, não. Tem coisa que eu busco. Meu pensamento me liga. Nós falamos, o Marcelo falou muito de conexão. Eu vou me conectar. Com quem que eu vou me conectar? É ali que eu acabo fazendo o meu trajeto. Então, muitas vezes, sabe o que acontece? O ser humano tem muita dificuldade de assumir que ele comete alguns erros. Então, é muito fácil jogar, minha vida está essa porcaria aqui, porque é um karma. É mais fácil. Ao invés de falar assim, não, eu cometi erros, porque todo mundo aqui já foi jovem. Na juventude, você mete os pés pelas mãos. Porque você tem um ímpeto de fazer as coisas. Você quer sair fazendo coisas que às vezes não era para você fazer. Você responde coisas que às vezes não é sua alçada a responder. Então, todos nós já cometemos. Então, se você olhar, eu tenho 58 anos. Se eu olhar 40 anos atrás, quando eu tinha 18, eu vou olhar e vou falar assim, poxa, eu evolui bastante de lá para cá. Porque eu era diferente. Agora, eu virei santo? Claro que não. É esse o problema. Às vezes a gente acha que para evoluir tem que ser dar de patamar. Não, é só mostrar que teve evolução. Olha para você, faz a sua reflexão, veja como você está e como você está. Sabe aquela foto do antes e depois? É olhar para isso. Não é olhar fisicamente, é olhar por quanto você cresceu na mudança dos seus hábitos. Quando eu tinha 18 anos, o Marcelo nasceu em berço espírita. Eu não nasci. Falar de oração, eu vazava delas. Eu achava que aquilo não ia ganhar nada com aquilo, não me interessava. Então, depois eu fui aprendendo o valor de tudo isso. Então, esse é o negócio que você vai aprendendo. Eu digo hoje, meus filhos são diferentes. Porque como o Igor nasceu em berço espírita, o Giovanni nasceu, nós estávamos começando a estudar o espiritismo, eles entenderam que funciona. Mas eu não tive isso. Agora, então, eu vou me cobrar porque eu não fui assim naquela época? Não. Eu vou aceitar que eu mudei e melhorei em relação àquilo. Então, o karma, gente, nem tudo está lá. Nem tudo está lá. Tem coisas que eu faço de errado. Tenho que assumir que errei. E se eu não assumo que eu errei, eu vou errar de novo. Eu acho importante fazer essa colocação nos estudos, até para aquelas pessoas que nos ouvem, né? Que ouvem os estudos, porque eu tenho vários amigos meus que fazem acessos, né, no YouTube. E a gente acaba, às vezes, em conversa. Ai, Marli, mas é meu karma. Não é bem assim, né? Algumas coisas são nós mesmos que provocamos, né? E temos que responsabilizar por isso, pela lei divina. Tem jeito. 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Lá ele fala de 2 causas que nós temos das nossas aflições: anteriores e atuais. Então, trazemos as nossas aflições de encarnações passadas? Sim. Mas e aquilo que a gente provoca hoje? Então, não é só o karma, não. 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Sim, se não for um espírito superior.
578A. Quais são para ele as consequências? Terá de iniciar a tarefa, reiniciar a tarefa, está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Então, espírito superior, eu digo que assim, ele não vai falhar na missão dele. Porque ele é superior, ele já está num outro nível. Agora, nós temos a nossa condição de falhar? Sim, nós falharemos. O que vai acontecer com quem falhar? Vai recomeçar. Vai recomeçar. Podemos recomeçar nessa, se eu perceber que eu errei. Se eu não perceber que errei, lá na erradicidade, vamos fazer, né, aquela conversa entre eu e eu mesmo, olhando para o espelho, assim, para assim, nossa, quanta coisa errada, quanta coisa eu devia ter feito diferente. Vou ficar triste, vou ficar acabrunhado, e vou falar assim, gente, preciso de uma nova chance. Quando eu tiver a oportunidade, eu prometo ser diferente. É assim, é assumir que realmente eu falhei. O que eu falhei? Porque estou no nível de imperfeição para falhas. Não estou no nível que não cometo erros. Muito pelo contrário. Ainda cometo muitos, e bastante. Não é pouco, não. 579. Pois que o Espírito recebe a sua missão de Deus. Como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um Espírito que poderia fazer? Deus não sabe se o general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe. Está certo. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está, para vós, no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Aqui, a questão é, mas você sabe que vai falhar, por que deu essa missão para ele? Mas essa missão, pode ter certeza que não é a missão de transformar o mundo, porque essa missão de transformar o mundo é para quem não vai falir. É uma missão pequena, uma missão nossa, que Deus sabe que nós não temos ainda a condição, mas a gente quer. Deixa ele quebrar a cara, para ele aprender. Se não for para machucar, quando você está educando o seu filho, você tem que deixar ele errar, não tem? Você não vai deixar ele enfiar o dedo numa tomada para tomar choque. Pegar uma tesourinha e enfiar lá. Você tem que deixar ele cometer erros. Se você tirar todos os obstáculos da frente dele, ele não vai andar. Porque ele vai achar que a vida é sem obstáculo. Primeira cadeira que tiver, ele não vai tirar da cadeira, ou ele vai parar, ou ele vai provar a cadeira. Então, nós vamos ensinando para os nossos filhos. E assim Deus faz com a gente. Dá uma missão leve, a gente ganha aquela missão, fica feliz. A próxima é uma missão mais difícil. E vai de missão em missão. Até a gente conseguir aprender e ter uma missão mais poderosa, de ajudar em muito. Só o fato de o Carlos poder ajudar na transformação do mundo, fazendo o dever dele, já está bom. Eu acho que a gente, às vezes, quer fazer coisa que nós não damos conta e ficamos frustrados. O que você pode fazer? Faz aquilo que está no teu alcance. Se é um lixo reciclável, lixo reciclável. Se é não gerar tanto lixo, não gera tanto lixo. Vamos fazer algo que está no nosso alcance. Tem coisa que não está. A gente tenta, quebra a cara, se frustra. E aí, sabe o que acontece? Não faço mais nada. Então, já que não dá, não faço mais nada. Aí vai cair na ociosidade. Porque podia fazer. Faça pouco, mas faça. Não pare de fazer. 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que fez como prova? Não, ele tem experiência. Aquele que tem mais experiência, ele não vai. Jesus sabia, com toda a experiência dele, que ele é um espírito muito mais velho que a gente. Sabia da responsabilidade dele. Sabia que encarnado ele estaria sendo provado, porque a carne, dizem, né, a carne é fraca, mas o Espírito de Jesus era muito forte para essa carne ser fraca. Então, agora, olha o tamanho desse Espírito, né? Aí a gente acha que a gente não vai falhar. Ele não, mas nós ainda estamos aqui bem ralezinho. Pois não, Marcelo? Só lembrando
um caso que os espíritos contam, né? Aqui deu uma mensagem aqui, desculpa. Os espíritos contam que a missão que Kardec desempenhou, outros espíritos estavam preparados também para essa mesma missão. Se Kardec não fosse capaz de conduzi-la, outros a fariam. Só lembrando também que o importante não é quem faz a missão é importante. Tá? Nós somos meros instrumentos, né? E, como o Carlos já falou, existem vários níveis de missão. Por exemplo, ele falou do professor, mas eu falo do pai, da mãe. Ser um pai, uma mãe, é uma missão, né? E que, se a gente não desempenhar direito, vai trazer consequências, né? Mas é só isso que eu queria lembrar. Obrigado. 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas, no seu número, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo. E um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Tem a parte aqui da fake news, né? Que a gente vive hoje, um monte de coisa que colocam de falsidade aí. E aqui, bem colocado no final, e eu acho que, para nós, principalmente que estudamos a doutrina, a gente precisa sempre buscar, no nosso estudo, a nossa atualização. A doutrina foi escrita em 1850, entre 1855 e 1870. Então, principalmente em termos de ciência, lá era bem ainda atrasado. O que veio depois disso? Então, nós precisamos, às vezes, nós precisava de um espírito trazer uma mensageria, uma coisinha dessa. Você está falando hoje, em 2025, não para hoje que você está avaliando, mas para aquela época de 1800, olha que avanço que era aquela mensagem. Olha que avanço que era ter surgido uma bezetacil, uma injeção, uma anestesia, porque se fazia toda a cirurgia sem anestesia, imaginou? O quanto nós sofremos, que nós talvez estávamos naquela época lá. O quanto nós sofremos, ou fizemos sofrer por ter sido médico, que tinha que ser na base do corte sem nada. Então, mas um negócio desse lá atrás, peraí, para aquela época aquilo era sensacional. Lógico que para hoje não. Hoje nós fazemos cirurgia dentro, lá com laser, com vídeo cirurgia. Hoje é um mundo diferente. Olha como nós evoluímos na ciência. Então, nós precisamos entender e saber fazer essa separação. Porque senão a gente acha que, aquela questão, Kardec não falou isso. De fato, ele não falou, não tinha como falar, nem queria falar desse negócio, mas vou falar dessa cirurgia hoje. Eu ia falar que ele era maluco lá atrás. Imagina, se há 40 anos atrás dissessem que nós estaríamos fazendo uma reunião por computador, por celular, quem que nós ia acreditar nisso? Nenhum. Porque que jeito? Computador, quem tinha computador naquela época? Celular, a gente nunca tinha. Como é que vai ter? Nem fixo quase se tinha 40 anos atrás. Então, gente, é uma evolução. Nós precisamos aproveitar. A internet, ela é um instrumento maravilhoso. Agora, quem faz esse instrumento somos nós, usuários. O cara quer usar para porcaria, a internet é uma porcaria. Se ele faz para estudar, como nós estamos fazendo aqui, estudando, buscando o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, é ruim? É sensacional. É sensacional. Então, depende de nós. Mais uma vez, né? Sempre assim, né? Sim. Pode-se considerar, aí, Marcelo, a paternidade como uma missão? Lá. É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro.
Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, olha como é uma missão de paternidade. Você viu o filho fazendo errado e não corrige, ri, brinca com ele. Ele dá um tapa num amiguinho e você dá risada. Olha como ele é tão nervosinho, né? O que você está dando para ele? A chance de amanhã ele se tornar um cara violento. Você não está cortando. E tem. Não é com violência que você tem que fazer também. Você não vai bater na criança, porque aí fica igual, né? É a mesma coisa. Você tem que corrigir. Até tem um ditado, né? De pequenino que se torce o pepino. Então, nós precisamos realmente, a criança, o pai, é exemplo. Ele precisa mostrar, não só falar, mas mostrar o caminho certo e agir no caminho certo. Porque senão a criança não vai fazer. E se a criança sucumbe, você fez tudo o que devia, você mostrou o caminho, você fez tudo, ela tem um livre-arbítrio. Então, não podemos esquecer que a criança é uma criança agora encarnada, mas ela é um espírito milenar, talvez mais velho que você. E se ela realmente errou, foi atrás do erro, porque ela decidiu, aí você não tem culpa, você fez a sua parte. Você pode chorar, pode ficar triste, poxa vida, porque faz parte também você fazer isso. Mas não é sua culpa. Você não vai colher por não ter plantado. Agora, se foi você que assumiu o compromisso e negligenciou, não fez a sua parte, aí a culpa é sua. Se uma criança, 583, se transviar, apesar do cuidado dos pais, esses são responsáveis? Não. Mas, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Deus é justo. Ou seja, se eu não fiz nada, eu não vou me beneficiar disso. Não vai cair na minha conta lá, não foi o Carlos que fez. Não, não foi o Carlos. É a criança que tem o bom caráter e fez a parte dela, não fui eu. Agora, a criança, ela pode, como a gente falou, ela vem criança, mas ela é um espírito imortal bem antigo. Então, ela não traz todas as tendências das reencarnações anteriores. Ela pode ser, sim, um espírito difícil de você colocar no bom caminho. Aqui entra a questão de luta, de perseverança, de não chegar assim, abandono. Já fiz tudo o que eu deveria, não faço mais nada. De não chegarmos nisso. De irmos adiante, perseverando, mesmo que a gente não consiga. Mas a sua perseverança, a sua batalha, a sua vontade, o seu esforço, o seu empenho, tudo isso conta para você. E para ele também, porque ele vai ver um dia. Quando desencarnar e por a vez dele de sentar e ver a consciência, falar, nossa, não é que fizeram de tudo por mim, fui eu que não dei atenção? Eu devia ter ouvido ele falar. Por que eu fui para o mau caminho? Por que as coisas aconteceram de errado comigo? Porque eu negligenciei. Então ele vai entender. Grande parte de nós, a gente quer o resultado imediato. A gente não está plantando tâmara. A gente está querendo plantar a verdura que a gente planta agora e daqui a pouco está nascendo. E não é assim. O Marcelo sabe bem disso, principalmente em educação. O negócio é todo dia você planta, você rega, todo dia você planta, você rega. E isso vai ser lá na frente, bem lá na frente que você vai colher. Dentro de casa é a mesma coisa. Não é porque você falou assim,
Até tem um exemplo, os nossos filhos são bem bobinho, mas vale a pena. A gente morava em Mundial, nós tínhamos uma mesa na cozinha, a cadeira era vazada. O Giovanni cata essa cadeira quando criança, puxa, a cadeira cai em cima dele, como ela era vazada, faz correto. Aí ele chegou, mostrou para ele, não pode fazer mais, você se machuca, então. Nunca mais fez. Passado alguns anos, nasce o Igor. O Igor comete o mesmo, pega, puxa, Igor, não pode. Daí a pouco tá o Igor fazendo de novo. Ele não se convenceu que estava errado. Então, cada um tem o seu jeito. Errou, você corrigiu, na hora ele corrigiu. O outro demorou um pouco mais, porque ele queria fazer do jeito dele. Então, e faz parte. Quem tem um filho só, ele tem só um exemplo. Agora, quem tem 2, 3, mais filhos, vai ter um outro, porque é mais difícil ainda. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica, cada um. Se você chama a atenção de um pesado, ele não vai dar atenção. Chama do outro, ele chora. Você fala, não posso chamar pesado, isso aqui tem que ser mais na conversa, aquilo tem que chamar mais duro, porque senão ele leva no bico. Isso faz parte da função da paternidade e da maternidade. Uhum. Faz parte a gente corrigir. Se a gente não faz isso, o cidadão fica ruim no mundo. Não é só para mim, não é só para a escola, é para o mundo. Para nós encerrarmos, vamos na 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade? Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são, muitas vezes, o meio de fazer avançar mais rapidamente o povo. 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal, não obstante, aproveitará desse item. Cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Não vamos generalizar, mas aqui não é porque existe toda calamidade, toda guerra. Deus, a espiritualidade superior, através de Deus, através da espiritualidade superior, se beneficia disso. Tem que ter uma calamidade. Vamos aproveitar a guerra da Ucrânia, vamos fazer algumas coisas ali, porque já está tendo a guerra, já vai ter problema. Então, você não precisa criar outro problema, deixa que ele se crie ali. Então, Deus se utiliza dos espíritos superiores para que eles façam. Aí tem o cara lá, faz a calamidade e acha que ele é o bambambam. Ele vai arcar com as consequências do bambambam que ele foi, porque não era para ter acontecido aquilo. Mas Deus se aproveita desse momento e faz com que as coisas aconteçam para melhor. Pega esse caminho, essa calamidade. Vamos levantar? Se a gente for lembrar bem, quando nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, o que o Japão fez com as duas cidades que sumiram? Se tornou uma potência. Agora, nós não precisamos esperar acabar com 2, 3 cidades no Brasil para nos tornarmos uma potência. Só que você aproveita o momento. Então, eles foram o quê? Estudar, se desenvolver, para poder crescer e evoluir. Nem que seja intelectualmente. Mas nós sabemos que são 2 pernas que nós crescemos, intelectual e moral. E aí Kardec faz um comentário. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis, assistem aos homens de gênio e concorrem para o adiantamento da humanidade. Nossa, vamos assistir essas pessoas que são boas. Essas pessoas abrem a mente, recebem a instrução, a orientação e faz com que a gente cresça. Já pensou se os nossos políticos fossem assim? Como nós cresceríamos muito mais rápido? Os outros se encarnam
com uma missão de progresso. Outros tomam a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Os espíritos comuns se instruem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Pessoal, tudo bem aqui? Tudo bem. A próxima lição vai falar do que o Carlos mais gosta, dos reinos. Os reinos mineral, Mineral, vegetal. final. Muito bem. Tudo bom. Grande aprendizado. Gratidão, Carlos. Eu é que agradeço vocês por me ouvirem e contribuírem. Bom, então vamos para as vibrações, né? Vibrações. Então, vamos acalmar o nosso coração, vamos nos conectar com os amigos espirituais, para que eles possam pegar as nossas vibrações e jogar por todo o nosso planeta Terra, o mais longe que as vibrações conseguirem chegar. Vamos vibrar paz, vamos pedir paz na Terra. Vamos pedir pelos países que se encontram em guerra, que uma faísca da nossa vibração de paz possam chegar até esses países. Vamos pedir por todo o nosso Brasil e por Portugal, onde se encontra a nossa irmã Conceição. Neste momento, vamos pedir por todos os hospitais, que os amigos espirituais possam derramar as nossas vibrações em cada leito de um hospital, em seus internos, visitantes e aos trabalhadores. Que todos os irmãos que estão nesses locais e necessitam de vibrações, que elas possam chegar até lá. Vamos também pedir pelos abrigos de idosos, abrigos, asilos, casas de repouso, onde tiver um velhinho neste momento se sentindo desamparado, que o nosso abraço fraterno em forma de vibração chegue. Vamos pedir pelos orfanatos, creches, aonde tiver uma criança que está desamparada, que não tem mais os seus pais para poder cuidar e educá-los, que elas possam ser abraçadas pelas nossas vibrações. Vamos pedir também, Pai, por todos os irmãos que estão morando, que não têm um lar neste momento para retornar, que estão morando nos relentos, que eles possam ser amparados, que eles possam ser visitados. Aquele irmão que não tem o alimento material, que possa receber o nosso alimento espiritual para acalmar as suas dores, para acalmar as suas necessidades. Vamos, neste momento, pedir por todos nós que formamos o Grupo Francisco de Assis. Todos nós que formamos o Grupo de Estudo Francisco de Assis, nós que estamos neste momento juntos e conectados, mas também aqueles irmãos que não conseguiram participar hoje, que as nossas vibrações possam chegar até os seus lares, possam ser feita a limpeza espiritual e eles também possam receber a visita da espiritualidade amiga, cheia de vibração para esses irmãos. E vamos agora pedir, Pai, por todos nós, por todos os irmãos que neste momento se encontram em depressão. Irmãos que estão pensando
em tirar a sua vida, em abreviar esta encarnação através de um suicídio. Que eles possam, Pai, receber o nosso abraço e o nosso carinho. Que eles possam perceber que não é desse jeito que eles vão conseguir diminuir suas dores. Vamos pedir também por todos os irmãos que neste momento sofrem pelos vícios, qualquer tipo de vício, sejam de drogas, de bebidas, de sexo, ou qualquer outro de jogo, qualquer outro tipo de vício. Que eles possam receber as nossas vibrações. Irmãos que já estão em clínicas de repouso, de tratamento para curar desses vícios. Que eles possam continuar tendo força para deixar esses problemas. E vamos agora vibrar muito amor pela nossa lista dos assistidos. Que todos eles possam ser visitados. A nossa lista dos assistidos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E a nossa lista dos assistidos, que a gente faz de quarta-feira, que também eles possam ser visitados. Sejam eles os irmãos encarnados e desencarnados. Os amigos espirituais sabem da necessidade de cada um desses irmãos e aonde eles se encontram neste momento. Que muita luz e muita paz possam chegar até esses irmãos. E aproveitando este momento em que estamos ainda nos conectados com um amigo espiritual, vamos pedir a fluidificação das águas. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, possam ser derramado bálsamo para aliviar as dores. As nossas dores, que possam ser derramados bálsamos neste momento. Agradecemos a oportunidade da espiritualidade de estarmos juntos. Que assim seja. Que assim seja. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, Anjo da Guarda, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira, de vibrações. E que tenhamos uma semana abençoada. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Amém, que assim seja. Muito bem. Todos bem, né? Graças a Bem, Deus. Opa, Certo. Então, só para... Eu vou colocar no grupo, né? Dia 26 de janeiro é a nossa próxima visita, tá? Vou colocar lá. Para Fernanda. e quarta-feira estaremos juntos. Sim. Agora voltamos às quartas também, né? Quarta estamos de volta. Eu gostaria de perguntar, o nosso grupo não tem férias? Não tem recesso? Ah, não Não, sei. porque todos os centros fecham dezembro e volta, acho que fevereiro, sei lá. E nós nunca temos férias? eu acho que eu só trabalhei em casa que não fechava. Aqui o Fabiano tem recesso, né, Lu?
O Dia a Paz não fechava, o Luz e Amor não fechava. Olha, eu Que eu não vou lá, trabalho. né? Faz muitos anos que eu não vou lá, eu não sei como é que está agora. Também não sei, faz muitos anos que eu não vou lá também. Mas, assim, é brincadeira, viu, gente? Porque, na verdade, né, os problemas também não tem recesso, Não. o bem não tem recesso, né? Todas as coisas não têm recesso. Então, foi só uma brincadeira de final de noite mesmo. Hã? Lá em Catanduva, tem um amigo germano, e eles param em dezembro e voltam só em fevereiro. O que eu sempre penso é assim, se a casa é muito grande, se muitos médicos vão viajar com as famílias e passa férias e tudo mais, começa a desfalcar demais. Você vai atender. Eles têm passe lá de uma série de formas, até para doentes. Então, você imagina, tem lá 20 passistas e 18 vão viajar com a família. O que você faz com 2 passistas? É verdade. Aí precisa do recesso, né? Exatamente. Então, por quê? Porque é uma época escolar. Então, muitos acabam parando quando ela é grande. Se ela é pequena e todos vão viajar, também vai parar. Mas se não vai viajar, se vai ficar, que nem lá no Japaz, se todo mundo ficava lá, raramente tinha alguém viajando. Se estamos todos aqui, vamos nos encontrar, nos fortalecer. E lá na Praia Grande, Carlos, eu acho muito bonita a parceria que eles têm uma associação. Então, por exemplo, Natal, Ano Novo, eles dão a paradinha mesmo. Mas assim, por exemplo, tem o Geu no Canto do Forte, né? Lá no Canto do Forte tem 2 centros. Um entra em recesso em janeiro, outro entra em fevereiro. Tipo assim, não é bem isso. Um entra em dezembro, com exceção da semana, né? O outro entra em janeiro. Mas um tem que funcionar. Entendeu? Porque tem uma associação deles mesmo. Hã? Como você mesma colocou, Marli, os problemas não vão parar. Não vão. Então, quem precisa de atendimento, vai precisar de atendimento. Se você não tem... É verdade. Não tem jeito. Eu estava pensando, né, que eu ia pegar um recesso para mim, vamos supor, ir para Havaí, pegar um sol. Estava pensando em Cancún, mas não vai rolar ainda, né? Não vai. Vou ter que ficar aqui, né? Vai ter. Então tá. Obrigada, uma boa noite para vocês. Boa Fiquem noite, com gente. Deus. Boa Um noite. beijo, dona Clara. Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus, dona Tchau, dona Clara. Clara. Tchau, Marcelo. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Até quarta, se Deus quiser. Se Deus Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.